Partindo agora para uma outra classe de minerais, nós vamos falar agora sobre os hidróxidos e os óxidos em conjunto e nós vamos começar falando dos óxidos. Então, dentro do grupo dos óxidos, existem maneiras diferentes de fazer e montar a fórmula química. Isso vai gerar subgrupos diferentes. Então, por exemplo, nós temos os óxidos do tipo X2O e XO. Como exemplo, eu trago, por exemplo, a cuprita e a zincita. Então, notem que o O nessa fórmula realmente está aí exemplificando o oxigênio. Ele vai ser o nosso ânion. E o X aí é o outro elemento, geralmente um elemento metálico. Nós temos um outro tipo de óxido, que é aquele do tipo X2O3. Então, por exemplo, o grupo da hematita se encaixa nesse subgrupo. Lembrando que o grupo da hematita tem, além da hematita, também temos a eumenita e o coríndon. E nós temos o óxido do tipo XO2, que aqui o mais famoso é o grupo do rutilo, que é composto por rutilo, pirolusita e cassiterita. Então aqui vamos fazer uma pequena ressalva. O óxido do tipo XO2 exclui um mineral específico, que a gente já conhece, foi um dos primeiros que a gente estudou em mineralogia descritiva, que é o quartzo. Se vocês olharem com atenção, a fórmula química do quartzo é idêntica àquela dos óxidos do tipo XO2, só que propositalmente o quartzo é excluído dessa classificação. O quartzo tem a sua classificação específica lá em cima nos outros módulos que a gente viu. Por quê? Porque ele é um silicato. Então a precedência dele é essa, ele é um silicato. Mas nós temos outros óxidos do tipo XO2, como eu mencionei, nós temos o rutilo, tem a uraninita. Então, se vocês observarem, prestem atenção em como a fórmula está montada. Nós temos que, assim como todos os minerais que existem na face da Terra, nós temos um grupo aniônico ou um ânion, que vai ser metade da fórmula. Essa parte da fórmula está sendo ocupada pelo próprio oxigênio. Nós temos que o oxigênio ele é divalente negativo, ou seja, ele tem 2 elétrons de sobra na estrutura e ele está procurando alguém aí para se encaixar e doar esses elétrons. Então, se ele achar um cátion que, por exemplo, seja monovalente, ele vai precisar de 2 cátions para eliminar a carga elétrica dele. Se ele achar, por exemplo, um cátion que seja trivalente, proporcionalmente falando, a gente precisaria de 3 ânions de oxigênio. E aqui seria o outro exemplo. Nós poderíamos achar um elemento, um cátion, que seja tetravalente. Aí, consequentemente, nós precisaríamos de 2 ânions de oxigênio. É por isso que existem esses subgrupos, porque tudo vai depender do estado de oxidação dos cátions, para a gente saber exatamente quantos ânions de oxigênio vão ser necessários para formar uma estrutura eletronicamente neutra. E em função dessas subdivisões, a gente tem os grupos ou minerais específicos. Lembrando sempre da importante exclusão do quartzo dessa subdivisão. O quartzo é um silicato, porque o silício é o elemento mais importante na constituição dos silicatos. Então ele tem uma classificação própria e separada. Nós temos ainda um outro tipo de óxido, aquele do tipo XY2O4, quando nós temos mais de um cátion aí na constituição do mineral. Então, por exemplo, o grupo do espinélio é o grupo mais famoso desse subgrupo de óxidos. Então, por exemplo, o espinélio tem aquele espinélio que a gente chama de senso estricto, é ele mesmo, que é um óxido que possui em sua composição alumínio e magnésio, mas nós temos outros minerais que fazem parte desse subgrupo, inclusive alguns que são muito conhecidos nossos, como a magnetita, que tem aqui um óxido de ferro, e nós temos a columbita, que é um óxido específico que tem tântalo e nióbio, e um minério muito importante para a extração desses elementos. E aí vai, né? Tem um monte de minerais aqui nesse grupo, mas o importante é a gente saber que o grupo ou ânion que classifica esse mineral, essa classe mineral, é o oxigênio. E daí, no caso, aqui nós temos outros cátions, outros elementos que, matematicamente falando, vão eliminar as cargas.
Então vamos nos utilizar de um exemplo para entender como que a fórmula química do tipo XY2O4 funciona. No caso eu vou pegar o espinélio. Então nós sabemos que o oxigênio é divalente negativo. Então se a gente fizer 4 vezes 2, isso nos diz que nós temos 8 elétrons de sobra aí que o oxigênio tem que utilizar com outros cátions. Nós sabemos também que o magnésio é divalente. Então aqui, como só tem um cátion, ele só está usando 2 elétrons. Mas o alumínio, ele é trivalente e além disso, ele tem 2 cátions aqui na estrutura do espinélio. Então, 3 vezes 2 é 6, mais 2 dá 8, que coincide com os 8 elétrons que o oxigênio tem para doar. Sendo assim, nós temos uma estrutura eletronicamente neutra. Então, de maneira geral, é assim que a estrutura química dos óxidos funciona. Nós temos óxidos do tipo X2O, do tipo XO, que fazem um subgrupo. Temos outros 2 subgrupos aqui no slide, óxidos do tipo X2O3, óxidos do tipo XO2, excluindo o quartzo. E também nós temos o óxido do tipo XY2O4. Parece complicado, mas é só vocês lerem a fórmula em termos de estabilidade eletrônica. Quem é o grupo aniônico que está doando elétrons, quem são os cátions que estão recebendo os elétrons e quantos elétrons cada cátion está recebendo. Vamos dar uma olhada em algumas imagens de minerais desses grupos, dessa classe, a classe dos óxidos. Nós temos aqui a casterita, que é um óxido do tipo XO2. Então vejam que nós temos aqui como cátion o estânio. A casterita é um mineral que tem uma aparência metálica macroscopicamente, então você consegue observar um certo brilho, um certo hábito. É interessante observar isso macroscopicamente, mas nem sempre é regra, tá? Nem sempre a casterita vai se cristalizar assim de uma forma tão facilmente reconhecível. Em lâmina, a casterita tem uma característica muito interessante. Ela é um dos únicos óxidos que a gente tem que é passível de ser identificada em luz transmitida. Por isso eu trago para vocês algumas imagens. Então, nós temos em nicóis paralelos na parte superior do vídeo e com o analisador inserido na parte inferior do vídeo. Notem que a casterita é muito fácil de ser identificada em luz transmitida. Ela tem aí um relevo de médio a alto, ela tem uma cor castanho avermelhado muito típica, muito característica da casterita mesmo. Quando vocês cruzam os nicóis, é interessante observar que as cores de interferência são altas, mas por vezes parecidas com a cor original dos cristais, e temos outras características. A casterita possui essas geminações no interior dos cristais muito bem desenvolvidas, então muitas vezes a gente consegue identificar apenas por essas geminações que na verdade a gente está trabalhando com a casterita. É possível observar pleocroísmo, é possível observar fraturamento, tudo isso é passível de ser identificado. Mas a gente nota que, além da casterita ser um dos únicos óxidos passíveis de serem identificados em luz transmitida, a gente nota também essa cor característica da casterita, um castanho avermelhado bem intenso. Nós temos o rutilo, mineral do tipo XO2 também, só que na verdade nós temos o titânio agora como cátion. E sempre vocês podem ir fazendo aquela conta mental na cabeça. Se vocês sabem que o oxigênio é divalente negativo e nós temos aqui 2 oxigênios, significa que tem 4 elétrons aqui que precisam ser neutralizados. Então quer dizer que o titânio, nesse caso, é tetravalente positivo. Mais ou menos assim que a gente vai montando a nossa fórmula na cabeça. Nós temos algumas imagens aqui macroscópicas de rutilo, pode ter várias cores, pode ter vários hábitos. Por vezes não é tão simples assim identificar o rutilo macroscopicamente, mas tem algumas situações em que ele é, por exemplo, inclusão em cristais de quartzo, inclusive são imagens muito bonitas que é facilmente reconhecível, nesse caso, o rutilo. Entrando num novo subgrupo, que é o subgrupo do espinélio. Então, o espinélio, por ser um subgrupo, que é composto por várias espécies de minerais, nós já temos aí que são minerais de várias cores, vários hábitos diferentes, então nem sempre é possível reconhecê-lo. Inclusive, existem membros do grupo do espinélio que têm características gemológicas, têm a capacidade de se cristalizar aí em uma gema que tem um certo valor econômico e ornamental. Mas
Eles têm uma característica muito interessante quando a gente trabalha com o espinélio em lâmina. Qual é essa característica? O espinélio, os membros do grupo do espinélio são isótropos. Então eu chamo a atenção de vocês para a porção à direita do vídeo, em que a gente consegue ver cristais de cor verde, aí entre uma porção aí da rocha que é composta principalmente por ortopiroxênios, que quando você cruza os nicóis, os cristais ficam totalmente isótropos. Se vocês prestarem atenção, todos os cristais estão isótropos aqui. Essa é uma característica fundamental na hora de identificar minerais do grupo do espinélio. Eles têm inúmeros tons de verde, não é regra, mas é muito comum eles terem coloração puxando para tons esverdeados. Como a gente vê aqui na porção à esquerda do vídeo, 2 cristais diferentes anicóis paralelos, tons diferentes de verde, mas mesmo assim são cristais verdes. Que nós temos aí um relevo de médio a alto, e quando a gente vai cruzar os nicóis, eles ficam extintos. Outras imagens aqui no canto à esquerda do vídeo, em que a gente pode observar com clareza que os cristais de espinélio possuem um relevo bom aí de ser observado, de médio a alto. Eles podem ser alterados para óxidos e hidróxidos, a gente consegue ver aqui porções do cristal que estão alteradas, fraturamento é comum, essa cor em tons de verde é muito típica, e quando a gente cruza os nicóis, eles ficam totalmente extintos, então não existe segredo, sim, de fato, são cristais do grupo do espinélio. Na porção à direita do vídeo, eu trago, por curiosidade, imagens da magnetita, que é um mineral do grupo do espinélio, só que é um mineral que em luz transmitida se apresenta como um mineral opaco. A gente não consegue observar nenhum tipo de luz sendo transmitida por esse cristal. Então a gente faz os nossos estudos em luz refletida. E aqui eu estou exemplificando para vocês alguns cristais de magnetita em lâmina quando estudados sob a ótica da luz refletida. Então notem que são cristais com uma certa reflectância, tem essa cor aí que não puxa nem um pouco para o amarelo. Alguns dos minerais do grupo do espinélio são passíveis de serem identificados em microscopia de luz transmitida, outros apenas por microscopia de luz refletida. Vamos agora sair do mundo dos óxidos e adentrar o mundo dos hidróxidos, e é muito tranquilo a gente entender os grupos e os minerais que fazem parte dessa classe, que é a classe dos hidróxidos. Nós temos a brucita, não é um nome novo para nós, porque existem folhas lá no grupo dos filosilicatos que são classificadas como tendo magnésio em sua composição, então a gente chama de folha do tipo brucita. Vem daqui o nome, porque existe um mineral que é um hidróxido de magnésio que possui uma estrutura e uma composição química semelhante àquela estrutura que a gente reconhece nos filosilicatos. Então a gente usou o mesmo nome, mas de fato a brucita é um mineral sim do grupo dos hidróxidos que é composta por hidroxilas que se ligam a cátions de magnésio. Nós temos a manganita, que como o próprio nome diz, é um hidróxido de manganês. Nós temos a romanicita, que é um mineral aí mais complexo do grupo dos hidróxidos, mas também pertence a esse grupo porque possui aí hidróxidos que estão ligados a cátions de manganês com diferentes estados de oxidação e bário também. E nós temos aí algo mais conhecido, que é o grupo da guetita. O grupo da guetita é composto por diásporo e guetita, então vocês notem que são hidróxidos aqui, em que você tem apenas a diferença do cátion. Então, ou vai ser ferro, no caso da guetita propriamente dita, ou vai ser alumínio, no caso do diásporo. Então, vocês vejam que o grupo da guetita é representado aí por minerais que são resistatos, né? Então, processos aí de alteração química, processos de intemperismo vão resultar como membros finais aí praticamente apenas minerais do grupo da guetita, ou seja, minerais que possuem ferro e alumínio em sua maioria na composição, porque todos os outros elementos já foram lixiviados, já foram tirados do sistema. No entanto, o ferro e o alumínio ainda perduram, e eles vão se organizar aí com hidroxilas e formar minerais mais estáveis após todos os processos de intemperismo, que a gente chama aí minerais do grupo da guetita. Hidróxidos, não é verdade?
Vou pedir a atenção de vocês para esse slide, porque os nomes que eu estou elencando aqui nesse slide são termos genéricos que denominam inúmeras coisas, mas não minerais. A psilomelana ou psilomelano é um tipo de estrutura botroidal que é específica, formada por uma mistura de óxidos de manganês. Então, a romanecita, que a gente acabou de comentar, geralmente é o principal mineral, mas ela não é o único mineral presente nessa estrutura tipicamente botrioidal. Isso significa que o psilomelano não é um mineral. É uma forma, uma estrutura típica composta por mais de um mineral, geralmente óxidos de manganês. A mesma coisa acontece com a bauxita. A bauxita ou a bauxita, a depender da nomenclatura que você está usando, é uma mistura de minerais ricos em alumínio. Então, nós podemos ter o diásporo, a gibbsita e a boehmita, mas não é apenas um mineral. E logo, a bauxita não é um mineral. É simplesmente uma mistura. E por fim, nós temos a limonita, que é um termo genérico que a gente utiliza no campo, geralmente, para nos referirmos a óxidos de ferro que a gente não sabe muito bem a identidade. A gente não sabe exatamente que tipo de óxido de ferro é, se é de fato uma guetita, por exemplo. Então a gente não tem como saber, a gente se refere genericamente como limonita. Mas desse slide, o importante é vocês tirarem essa informação que eu vou falar agora. Esses termos, eles definem estruturas, misturas ou terminologias genéricas, mas eles não definem minerais. Não existe um mineral chamado bauxita. O que existe é uma mistura de minerais ricos em alumínio, que inclusive é um minério muito interessante para retirar alumínio, mas não é, no entanto, um mineral propriamente dito. Vamos dar uma olhada agora em lâmina, na guetita. Então vejam que interessante, a guetita ela possui aí cores bem características, né? Vermelho bem castanho, ou aqueles castanhos amarelados, ou então aqueles tons que realmente lembram metal enferrujado mesmo, né? Parece, a gente até associa a ferro essa cor, né? Vocês observem que existem aqui morfologias botrioidais, morfologias mais arredondadas. É muito comum você ver isso em crostas que são compostas por guetita. Peço desculpas, aqui na parte superior do vídeo são nicóis paralelos e não nicóis cruzados. E aqui embaixo, de fato, nicóis cruzados. Então vocês notem que interessante que a cor real da guetita é muito semelhante à sua cor de interferência, não muda muito. E são cores bem intensas que vocês conseguem observar com facilidade se vocês estiverem identificando e trabalhando com a guetita em lâmina. Mudando de mundo novamente, agora a gente vai para os fosfatos, os arsenatos e os vanadatos. Os fosfatos têm aí como seu membro mais importante a apatita, que por si só é um mineral, mas também dá nome a um grupo, o subgrupo da apatita, em que nós vamos encontrar a própria, a apatita, a piromorfita e a vanadinita. Então, como que a gente vai observar essas estruturas e como que a gente vai identificar essas composições químicas? Vocês notem que tudo que vem aqui atrás são voláteis, são elementos químicos voláteis que podem ou não estar associados à estrutura cristaloquímica do mineral, mas de fato o grupo aniônico importante aqui na classe dos fosfatos é o próprio nome, o fosfato, que tem aí um átomo de fósforo rodeado a 4 átomos de oxigênio, então aí muito semelhante, por exemplo, a um tetraedro de silício, só que no centro é um fósforo. E que esse grupo aniônico vai procurar um outro cátion, ou mais de um cátion, para neutralizar a sua carga eletrônica, que no momento é negativa. E é assim que a gente classifica os minerais da classe dos fosfatos. Esse é o grupo aniônico fundamental dos fosfatos. Aí vai depender de quem ele se ligar para formar uma espécie mais definida de mineral. Então, se for o cálcio, é uma apatita. Se for o chumbo, é uma piromorfita. Se você tiver no lugar do fósforo, você tiver o vanádio, seria uma vanadinita. Então vejam que nós estamos trabalhando aqui com 3 classes diferentes que são trabalhadas em conjunto, na verdade, né?
porque são estruturas cristaloquímicas muito semelhantes. Nós temos aqui também um tetraedro de vanádio, só que no lugar do fósforo é vanádio. E daí ele se liga com o chumbo e nesse caso ele vai formar a vanadinita. Se fosse um tetraedro de fósforo, seria piromorfita. E depois que a gente entende como a estrutura fundamental dos fosfatos, arsenatos e vanadatos se comporta, a gente consegue ver que existe uma série de minerais diferentes aí, mais incomuns, mas que são tão importantes quanto os outros que a gente vem estudando antes. Então a monazita, por exemplo, que é um fosfato aí com elementos terras raras e outros elementos mais diferentes como ítrio e tório, também é um mineral muito interessante quando a gente fala de processos geocronológicos. A monazita também é utilizada, assim como o zircão é utilizado, como um relógio geocronológico, no sentido de a gente consegue observar idades de cristalização de plútons, nós conseguimos observar e medir com uma certa precisão idades relacionadas a terrenos metamórficos e a evolução desses terrenos metamórficos. Nós temos aqui a ambligonita, que é um fosfato aí de lítio. Então esse mineral é muito utilizado e é muito importante na área da geologia econômica para a extração de lítio. Nós temos a lazurita, que pode ser um mineral aí do grupo dos fosfatos, que tem potencial de ser um mineral gemológico, e aí vai indo, né? Tem vários minerais diferentes, mas todos eles de certa maneira são conhecidos nossos, porque quando a gente entende que os fosfatos, arsenatos e vanadatos possuem a estrutura cristaloquímica que eu comentei com vocês, é muito fácil a gente chegar numa fórmula dessas que talvez seja assim, muito grande e até mesmo difícil de interpretar num primeiro momento, mas se você você identifica alguns conceitos que você já sabe que são importantes para chegar numa conclusão. Como, por exemplo, o grupo aniônico, que no caso é um tetraedro de fósforo, ligado aí a elementos, a cátions, que podem ser divalentes ou trivalentes, a depender, e ainda por cima esse mineral é hidratado, né? Porque a hidroxila está aqui no finalzinho para nos mostrar que ele é hidratado. Então vejam como se torna fácil trabalhar com esses elementos, com esses minerais, que são tanto os elementos quanto os minerais são incomuns, né? Mas eles são importantes para alguma área das geociências ou para alguma área das ciências em geral. Então, muitas vezes você vai se deparar trabalhando com essas estruturas cristaloquímicas. Inclusive, até mesmo a área da saúde trabalha com esses minerais, porque nós temos aí que os nossos dentes, uma porção dos nossos dentes, são formados por um mineral que a gente classifica como hidroxiapatita, é um tipo de apatita. Então, até mesmo a área da saúde tem que se preocupar aí com algumas fórmulas químicas e como que a estrutura química e cristaloquímica desses minerais se comportam. Para nós, nesse momento, é interessante saber que eles existem, interessante saber qual é a estrutura cristaloquímica que os classifica, como classe dos fosfatos, arsenatos e vanadatos, e um dia, se precisar, a gente sabe aonde buscar essa informação. Vamos falar então sobre o grupo da apatita, que é uma série isomorfa hexagonal. Então nós temos aí que a apatita se cristaliza no sistema hexagonal. Nós temos alguns tipos de apatita, não só uma. Aqui falei para vocês da hidroxiapatita, mas nós temos uma apatita carbonatada, uma apatita rica em cloro, outra rica em flúor. Então, em lâmina, a gente não consegue diferenciar essas características aí. A gente não consegue fazer uma análise mais sofisticada e chegar à conclusão de que é uma hidroxiapatita. Mas a gente tem total condição de identificar a apatita como um mineral presente na nossa lâmina. Por quê? Porque em microscopia a apatita é incolor, ela possui um relevo alto, e isso se torna claro quando a gente compara a apatita com outros minerais, como por exemplo minerais do grupo dos tectosilicatos. Ela tem uma birrefringência baixa, então cinza de primeira ordem, e ela é uniaxial negativa, porque ela é cristalizada no sistema hexagonal, então obviamente ela é um mineral do tipo uniaxial. Macroscopicamente, nem sempre é fácil identificar a apatita, porque ela possui aí cores variadas, ela não possui uma clivagem e ela pode se apresentar aí com um hábito granular. Então, muitas vezes a gente não sabe com tanta certeza assim que é uma apatita macroscopicamente, mas é possível reconhecê-la sim. Em microscopia são as características que eu já mencionei.
E agora a gente vai olhar algumas imagens. Então notem que a apatita ela ocorre macroscopicamente com diversas formas, com diversas cores, então nem sempre é possível a gente identificá-la macroscopicamente. Mas quando a gente vai trabalhar em lâmina, é sim relativamente fácil de identificar a apatita, porque a apatita possui um relevo mais alto do que, por exemplo, minerais do grupo dos feldspatos, minerais como, por exemplo, o quartzo, então é mais fácil identificá-lo, tá? A apatita, por exemplo, como nessa parte do vídeo aqui, a parte esquerda do vídeo, se você fosse confundir com um cristal de quartzo, você note que a apatita é sim passível de ser alterada. Então, o quartzo não é. Então, como que você vai confundir? Já vamos aí trabalhando com várias outras características nessa biblioteca mental que a gente vem construindo desde o início do curso, para a gente ir identificando os tipos variados de mineral. Então, nesse canto do vídeo, a gente nota que, na verdade, a apatita ela não é isótropa, tá? Ela só está aqui, foi fotografada a imagem bem coincidentemente na hora em que o cristal estava extinto, para a gente poder ver com mais clareza essas porções de alteração que estão no interior do cristal. Mas notem como a apatita ela pode ocorrer de maneira euédrica, ela tem um relevo um pouco mais alto e a cor de interferência dela, aqui na outra parte do vídeo, vai para um cinza claro, amarelo claro no máximo. Aqui parece azulado, mas é só por causa da lâmina, da espessura da lâmina. Mas geralmente as características que nos permitem identificá-la são esse relevo mais alto, essa cor de interferência de primeira ordem e o fato de que a apatita pode sim se alterar. Mas nem sempre a apatita vai ocorrer como esses agregados granulares. Ela tem uma outra morfologia típica, que é a que a gente está vendo aqui na porção direita do vídeo, que é essa morfologia mais acicular, mais prismática, alongada. Muitas vezes isso pode acontecer. Nós podemos identificar em alguns lugares, em algumas lâminas, até mesmo uma morfologia mais acicular da apatita, mas nada muda, tá? O relevo mais alto, olha aqui comparado com cristais de carbonato, por exemplo. Nós temos aí pequenas porções dos cristais que estão alterados, uma cor de interferência de primeira ordem. Não é tão simples assim você confundir a apatita com outro tipo de mineral quando você vê ela pela primeira vez. É bem claro você identificar que existem aí características suficientes para identificar e distinguir a apatita de outros minerais. Nos encaminhando para o fim da videoaula, nós vamos trabalhar um pouquinho com os boratos, tungstatos e molibdatos. Então, são classes mais específicas, que têm como grupo aniônico, no caso do borato, o próprio boro, no caso dos tungstatos, o tungstênio, e no caso dos molibdatos, adivinhem, o molibdênio. São minerais mais específicos, mais restritos, menos comuns, mas são minerais muito importantes. Alguém sempre vai achar esse mineral importante, seja a indústria, seja a geologia econômica, enfim, existem utilidades para esses minerais. Então, por exemplo, aqui os boratos, eu menciono para vocês o bórax, que é um borato de sódio hidratado, e menciono a ulexita ou a boronatrocalcita, que também é um borato de sódio e cálcio, dessa vez, também hidratado. Em relação aos tungstatos e molibdatos, os mais comuns e também conhecidos são a wolframita, que é um tungstato de manganês e ferro, e a scheelita, que é um tungstato de cálcio. Isso é interessante porque esses minerais eles são minerais de minério para o elemento tungstênio, que é muito importante por N motivos na indústria e para a nossa sociedade, e são esses minerais que vão produzir a grande maioria desse elemento. É aí que a gente encontra o tungstênio, que antigamente era chamado de wolfrâmio, né? Por isso que o símbolo é W e esse mineral se chama wolframita, né? Mas eu prefiro o nome tungstato e tungstênio como o elemento. Em relação à nossa aula prática, eu escolhi o espinélio, mas eu selecionei também a casterita para vocês observarem no tempo de vocês, se assim vocês desejarem.